Boa noite, aqui quem fala é o pastor Hélio Provezan. Estamos aqui na igreja de Interlagos. Hoje é dia 15/7/2025 e nós estamos aqui na Escola da Doutrina Bíblica, que ocorre toda terça-feira às 20 horas. O site da igreja é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai encontrar os nossos horários de culto e você pode também assistir os nossos vídeos no canal do YouTube, Igreja de Interlagos, tudo junto. Também estamos no Instagram e no Facebook. Se você tiver perguntas para fazer, você pode falar, mandar um e-mail para o faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br, ou então você pode acessar o meu WhatsApp, que está lá na nossa página também. Queria pedir para que você comente, curta e compartilhe e diga de que lugar que você está nos assistindo. Com essa atitude, você vai aumentar as nossas chances de ter relevância no YouTube. Peço também que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Seja bem-vindo. Bom, dito essas palavras padrão, né, vamos então fazer uma pequena oração, porque hoje o assunto vai pegar fogo. Eu garanto que você vai pegar fogo com esse assunto aí. Tá? Não tenha dúvidas, né? A pergunta é: como somos atraídos por Deus? Então vamos orar. Fecha seus olhos, mesmo que você esteja assistindo o vídeo, não tem problema nenhum. Jesus querido, obrigado por esta noite, esse momento que nós nos reunimos aqui, Senhor, para ouvir a tua mensagem, a tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e que o teu Espírito Santo, Senhor, seja derramado neste lugar. Peço a tua misericórdia, peço, Senhor, que o Senhor abençoe a casa da Eliette, a sua família, suas netas, seu filho, sua nora, enfim, protege a Eliette, Senhor, livra a Eliette de todo o mal. Nós pedimos isso no nome santo e soberano de Jesus. Amém. É com você, querida Eliette. Amém, irmãos. Glória Então, a Deus. A pergunta é: como somos atraídos por Deus? Exatamente. Então, nos diga como somos atraídos por Deus, Eliette. Então, irmãos, glória a Deus por esse dia, que o Senhor possa nos abençoar. Assim, de uma maneira simplória, vamos dizer assim, nós somos atraídos por Deus, primeiramente, de um sentimento que nasce em nós, certo? Então, existe uma necessidade interna, vamos dizer assim, né? Por mudanças, por necessidade de segurança, por necessidade de um amor divino, de um amor que a gente não conhece, por um aborrecimento do nosso cotidiano. Estamos aborrecidos do nosso cotidiano e precisamos de uma transformação. Aí, de repente, vem alguém e fala assim: olha, Jesus pode transformar a sua vida, né? Tem gente que, às vezes, é atraído, não por Deus, mas para uma conversão numa igreja, porque fala que ela vai ganhar muito dinheiro, né? Vai ter uma transformação da sua vida financeira, né? Aí eu já não sei até quando ela está sendo atraída por Deus ou está sendo atraída pelas finanças, pela melhora financeira, né? Mas tem muita gente que está descontente com a sua vida, com o seu cotidiano, né? Com o mundo, e ela está cansada dessa mentira, desse mundo. Aí vem alguém que fala assim para ela: olha, Jesus Cristo é a verdade. Aí ela lê na Bíblia, né? Jesus Cristo é a verdade está em Jesus. Aí ela pensa: quem sabe, né? Quem sabe? Então, toda essa necessidade de transformação nos atrai a Deus, nos atrai a conhecer a Deus, né? A conhecer o Evangelho, né? A mudar aquela rotina da nossa existência, né? Só que, irmãos, a gente já viu em vários estudos
que isso não é uma novidade nossa, da nossa igreja, milhares de pessoas já estudam isso, que o Deus do Velho Testamento, Jeová, tem uma maneira diferente de agir do Deus do Novo Testamento, que é Jesus, o Pai, Filho e Espírito Santo, né? Jesus, o Filho, né? Então, eu quero mostrar para vocês como o Pai, o Deus Pai, atrai seu povo, atrai os seus filhos, né? E como Jeová atrai seu povo, atrai seus servos, né? Então, a gente vai fazer uma confrontação, vamos dizer assim, né, entre o Velho e o Novo Testamento, para a gente ver de que maneira o Deus Pai age e de que maneira o Deus Jeová age para atrair o seu povo e manter o seu povo consigo, né? Porque não é só atrair uma pessoa para ela se converter, você tem que manter essa pessoa convertida, obediente, transformada, né? Então, o que a gente vê no Velho Testamento, irmãos, é que Jeová, ele tem uma característica muito diferente do Deus Pai. Por quê? Porque o Deus Jeová é um Deus altivo, é um Deus, vamos dizer, bravo, né, mal-humorado, vingativo, intolerante, né, que costuma ser extremamente rígido com os desobedientes. E desobedecer leva castigo, né? Ou então, os que não lhe obedecem são castigados, né? Tem que obedecer à risca todos os seus mandamentos, porque se não obedece à risca todos os seus mandamentos, eles são ameaçados ou mesmo castigados, né? Então, ele pune, Jeová pune com castigos, às vezes até com a morte, com maldições, né? Quem é discordante das suas ordens, mesmo que as ordens sejam um pouco absurdas, né? Por exemplo, se ele mandava o povo invadir uma outra aldeia de inimigos e lá falava, olha, você mata mulheres e mata crianças, e mata homens, e mata todo mundo. Aí a pessoa vai pensar, nossa, eu tenho que matar criança. Mas para Jeová você tem que obedecer em tudo, né? Mesmo sendo mais ou menos absurdo o que ele está falando, né? Então, eu queria que o pastor abrisse em Deuteronômio 32, 39, porque Jeová mesmo, ele se intitula sempre como esse Deus rígido, raivoso, né? Então, Deuteronômio 32, 39 fala assim, vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E ninguém há que escape da minha mão. Então, ele aqui já está deixando bem estabelecido o que ele faz para aqueles que não lhe obedecem. Então, vai vir uma punição severa, né? Então, consequentemente, muitos acabam, ou antigamente, mas mesmo agora, acabam seguindo a Jeová por medo, que fala, nossa, se eu parar de seguir Jeová, a mão dele, que eu já sei que é Satanás, vai pesar na minha vida, né? Então, ele, assim, com toda essa rigidez, ele acaba mantendo as pessoas do lado dele. E com as promessas materiais, ele acaba atraindo muitas pessoas, né? Porque o Velho Testamento é repleto de promessas materiais para quem seguirem a Jeová, né? Promessas materiais. Não existe muita coisa falando sobre promessas de salvação espiritual, né? Então,
Os interessados, né, os interesses materiais, vamos dizer assim, né, acaba sendo atraído, né, porque Jeová é o Deus do ouro e da prata, né? Só que ninguém pode seguir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, né? E quem é Mamon? Mamon é o Deus do ouro e da prata, né? Então, tem muitas coisas na Bíblia que acabam diferenciando os atos de Jeová e os atos do Pai, né? E sabemos que Deus não muda. Em Deus não há mudança nem sombra de variação. Então, se em Deus não há mudança, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, a gente acaba por entender obrigatoriamente que Jeová não é o Pai. E isso, irmãos, está consubstanciado, está provado em centenas de estudos bíblicos, tá? Porque as pessoas vieram desde sempre falando, não, Jeová é o Pai, Jeová e o Pai são um só. Só que se a pessoa começar a dissecar melhor os versículos, não encaixa. Existem muitas incoerências, né? E a Bíblia não pode ser um livro incoerente. Nós cremos na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Só que cremos que de Gênesis a Malaquias, o Velho Testamento, é um livro histórico, é um livro enigmático, é um livro que narra a saga, né, a história do povo de Israel, e é um livro que conta como age o Deus Jeová, que toda vez que estiver escrito Senhor, tudo em letra maiúscula, em algum versículo no Velho Testamento, se refere a Jeová. Né? E a gente vê que muitas vezes não combina a ação dele com a ação do Pai, ou de Jesus, né? Eu queria que o pastor abrisse em Jeremias 42. Aqui em Jeremias 42, está existindo uma guerra com o rei da Babilônia, só para vocês terem o contexto, né? E essa guerra com o rei da Babilônia, Jeová fala assim, olha, vocês não saiam daqui, fiquem aqui, porque não fujam para nenhum outro lugar. Fiquem aqui na terra de vocês, que eu vou proteger vocês. Só que algumas pessoas, por medo da guerra, pensam em ir para o Egito. Então, vamos ver o que Jeová fala. Jeremias 42, 13. Isso. Mas, se vós disserdes, não ficaremos nessa terra, não obedecendo a voz do Senhor vosso Deus. Olha lá, Senhor, tudo letra maiúscula, Jeová. Dizendo, não, antes iremos à terra de Egito, onde não veremos essa guerra, nem ouviremos som da trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Nesse caso, ouvi a palavra de Jeová, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: se vós absolutamente propuserdes a entrar no Egito e entrardes para lá habitar, acontecerá que a espada que vós temeis vos alcançará ali na terra do Egito, e a fome que vós receais os seguirá de perto no Egito, e ali morrereis. Assim será com todos os homens que puseram os seus rostos para entrarem no Egito, a fim de lá habitarem. Morrerão a espada e de fome e de peste, e deles não haverá quem reste e escape do mal que eu farei vir sobre eles. Jeová fazendo mal, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, como se derramou a minha ira e a minha indignação sobre os habitantes de Jerusalém, assim se derramará a minha indignação sobre vós, quando entrardes no Egito, e sereis objeto de maldição e de espanto, e de execração e de opróbrio, e não vereis mais esse lugar. Desculpa, irmãos, ler uma passagem tão longa, mas só para vocês verem que se aquele povo não obedecesse, ou aquela família, ou aquela pessoa não obedecesse à risca que Jeová estava falando, ia vir maldição, ia vir morte, ia vir peste, ia vir condenação, né?
Por quê? Porque Jeová ele exige sempre obediência extrema, né? Senão, vai vir castigo. Né? Imagina se isso acontecesse no Novo Testamento, né? Se Jesus punisse com a morte alguns desobedientes, e nós também, né? Que às vezes, por ação ou por omissão, não fazemos. Pastor, quer falar? Pode falar, pastor. Você me faz lembrar aquele versículo em que Jesus estava indo para Jerusalém e eles não acharam pousada. E aí os discípulos falaram assim: Senhor, queres que mandemos fogo dos céus, como Elias fez? E Jesus deu uma resposta bem inusitada, uma resposta que eles jamais esperariam. O Filho do Homem não veio para... como é que é? O Filho do Homem não veio para... Ele fala, vós não sabeis de que espírito sois. E aí depois, ele veio para salvar o homem. Vós não sabeis de que espírito sois. Então, se aplica muito. Quando eu leio esses textos, eu fico assim, estarrecido. Porque a teologia convencional, ela parece que passa borracha nesses versículos. Exatamente. O que não interessa se esconde, né? E aqui a gente abre a palavra de Deus, irmãos. Aqui não tem preconceitos, né? Conceitos preconcebidos, né? Então, o que a gente vê? Eu queria que o pastor abrisse em Deuteronômio 28, porque aqui fica bem claro, irmãos, que Jeová, ele atrai seus servos exigindo total obediência. Né? Então, ele atrai seus servos com vamos dizer, com a capa de proteção, com a capa de suprir a necessidade, mas essa obediência total que ele exige, principalmente da lei que ele deu através de Moisés, quando a gente fala lei, não é essa lei do Código Penal ou Código Civil, mas é a lei dada por Jeová a Moisés, né? E essa lei é uma lei bem extensa, né? Que está em Levítico, Deuteronômio, né? Então, essa lei é uma lei impossível de ser cumprida, que são 613 estatutos, ordenanças, juízos, e essa lei, ela geralmente vem acompanhada de castigos, né? Então, só para, vamos dizer, dar uma pincelada, Deuteronômio 28:1 fala assim, e será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, olha lá, Senhor, tudo em letra maiúscula, é Jeová, a voz de Jeová teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, e são todos, irmãos, todos, são 613 mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Né? Então, vamos dizer, dinheiro, poder, né? Vencer as guerras, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Então está aqui, né? Bendito o fruto do teu ventre, bendito a sua plantação, né? Bendito onde você colocar a mão, bendito ao entrar, bendito ao sair. Então tem as bênçãos se cumprir todos os mandamentos. Então, o povo judeu estava acostumado com essa atração de Jeová, né? E, principalmente, eles estavam acostumados que a bênção de Jeová viria por causa das suas obras. Então, era uma bênção por merecimento. Então, Jeová atraiu o povo para que ele obedecesse à lei e, por merecimento, então, eu fui bonzinho, eu cumpri toda a lei, eu mereço a bênção. Né? Então, vamos dizer, eu perdi a palavra, irmãos, mas é consequência, uma ação e consequência, mais ou menos isso, né? Uma ação e reação, né? Então, qual é a ação? Cumpro a lei e reação, recebo a bênção, né? Então, o povo estava acostumado que os atos dele
as ações dele iriam refletir numa bênção, certo? Só que o amor de Jesus, o amor do Pai, independe dos nossos atos. O amor de Deus é incondicional. Não tem condição. Fala só, você vai ser bonzinho, senão Jesus não vai te salvar. Você vai ser bonzinho e porque você é bonzinho, você vai ser abençoado. Não, irmãos, é diferente. Nós somos abençoados por causa do amor de Jesus. E quando eu recebo o amor de Jesus, eu sou atraído para ele. E a gente vai ver o que acontece com essa atração, mas eu acabo refletindo a bondade de Jesus na minha vida. Isso não tem nada a ver com troca, com ação e reação, né? Como acontece no Velho Testamento. Então, esse amor do Pai, esse amor de Jesus é incondicional, né? Porque ele nos amou primeiro, né? Então, as bênçãos de Jeová dependem dos atos do seu povo. O seu povo ele é atraído para receber bênçãos, só que para ele receber bênçãos, ele tem que obedecer seriamente à lei, né? Então, se ele não obedece à lei, vão vir os castigos, vão vir as ameaças, né? Então, o pastor está lá em Deuteronômio, volta lá em Deuteronômio, pastor, põe no 15, só para a gente dar uma pincelada. Isso, 15. 7, tá. Deuteronômio 28, 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Então, maldito na cidade, maldito no campo, maldito o cesto, maldita a amassadeira, maldito o fruto do teu ventre. Então, vai ser tudo maldito na vida da pessoa se ela não cumprir todos os mandamentos. Então, se ela se atrapalhar em algum dos mandamentos, se der a mão para uma pessoa que pegou no morto, já descumpriu, né, os mandamentos, porque não pode pegar no morto, que fica imundo até a tarde, né? Então, não é só aqueles 10 mandamentos que as pessoas estão acostumadas, né? Então, a bênção de Jeová é condicionada, né? É condicionada à obra da pessoa. Se ela tiver uma boa obra, se ela tiver uma obra perfeita, ela recebe a bênção, né? E só existem algumas exceções sobre isso. Vamos dizer que o povo desobedeceu em alguma coisa. Só que tem um outro povo que desobedeceu mais e estão guerreando. E aí, eu nem preciso abrir, pastor, só vou dar a referência, está em Deuteronômio 9,4, que Jeová fala, olha, vocês vão ganhar a guerra porque o outro é mais desobediente que vocês, né? Então, são essas pequenas exceções, porque Jeová, ele é um Deus, é o Deus da guerra, né? E ele é um Deus muito vingativo, ele não tem compaixão, né? Mas ele acaba atraindo os seus por ameaças, né? Por ameaças de maldades, vamos dizer assim. A gente vê até em Êxodo 24, quando ele fala para não fazer, não precisa abrir, pastor, para não fazer imagem de escultura, ele fala assim, se vocês se ajoelharem a imagens de escultura e a servires, eu vou visitar a maldade em vocês, até a 3ª e 4ª geração. Então, é o filho, é o neto, é o bisneto, é o tataraneto, né? Então, a gente vê que a ameaça é grande, né? Então, o que a gente sabe, irmãos, porque está escrito na Bíblia, que a lei de Jeová, que era uma lei muito usada para aproximar o povo, né? Então, Jeová atraiu o povo, tanto pelas benesses econômicas, né? Como proteção em guerra, como pela lei.
né? Mas a lei não aperfeiçoava ninguém. A pessoa continuava ruim, continuava fofoqueiro, continuava vingativo, continuava com a índole, igual a índole do velho homem. A lei não aperfeiçoava ninguém por dentro. Ela fazia coisa errada e pensava, depois eu levo um pombinho lá para ser sacrificado no meu lugar. Depois eu levo uma ovelhinha lá para derramar o sangue no meu lugar, né? Que eram os sacrifícios da lei, né? Até que no Novo Testamento fala assim, a pastora, acho que esse vale a pena abrir, Lucas 16. A maioria de vocês já conhecem, mas é muito importante esse versículo, porque quando Jesus vem, para essa história de lei, de profeta, de sacrifício, para tudo isso. Lucas 16 fala assim, a lei e os profetas duraram até João Batista. Desde então, é anunciado o reino de Deus. Então, o reino de Deus, o reino de Jeová, que sempre foi anunciado antes, não tem nada a ver com o reino do Pai, que foi anunciado após João. Quem vem após João? Jesus, né? Então, a gente sabe que aquela lei que tanto atraía as pessoas, né? Mesmo que seja sob ameaça a Jeová, quando vem Jesus, fala assim, olha, a lei é fraca, a lei é inútil. A lei nada aperfeiçoou, a lei de Jeová. Isso está em Hebreus 7,18. Talvez valha a pena também a gente ler. Porque Jesus, irmãos, ele mudou essa lei, ele cancelou essa lei. Essa lei só está valendo para os parricidas, matricidas, né? Quem mata a mãe, quem mata o pai. Então, Hebreus 7,18 fala assim, porque o precedente mandamento, quer dizer, a lei de Jeová, é abrogada, quer dizer, é cancelada por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. E essa melhor esperança, irmãos, é Jesus Cristo. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, que é o Deus que foi apresentado por Jesus, o Pai, ele, a maior atração que ele exerce é por causa do seu amor. Porque Deus Pai é amor, a lei de Deus é amor, ainda que sejamos pecadores, Deus nos ama, né? Então, isso está em 1 João 4,19, não precisa de abrir, não, pastor, mas fala assim, ele nos amou primeiro. Isso quer dizer, irmãos, que ele não esperou obediência nossa. Ele não esperou nenhum ato nosso para que ele devolvesse em proteção, em bênção. Ele nos amou primeiro, independente das nossas atitudes, né? E também a gente tem a garantia da palavra que Deus é amor. E quem está em amor está em Deus, e Deus nele. A gente tem essa garantia. Então, isso acaba dando maior liga nessa atração, né? Então, como podemos ver a Deus Pai? Nós vemos a Deus Pai somente através de Cristo, né? Então, Cristo acaba manifestando o amor de Deus e a graça de Deus, né? Sempre pensando em Deus, em Pai, Filho e Espírito Santo, porque Jesus foi a manifestação do Pai, né? Jesus Cristo manifestou a graça, né? E melhor ainda, irmãos, quando Jesus veio aqui na Terra, eu queria que o pastor abrisse Hebreus 4,16, que Jesus ele acabou sendo um sumo sacerdote, né? Então, ele sendo um sumo sacerdote, ele passou pelas nossas fraquezas, né? Ele foi tentado em tudo, só que sem pecado. Então, verso 16 fala assim, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Cheguemos, vamos nos atrair
somos atraídos. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, irmãos, o amor de Deus, através de Jesus, faz a gente chegar a Deus, chegar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, através de Jesus. Então, Deus nos atrai através da sua graça. Por isso que, em Romanos, fala assim, que o pecado não terá domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque se estivermos debaixo da lei, o pecado tem domínio sobre nós, porque existe um castigo, né? Então, por isso que Gálatas 5, de 1 a 4, também não precisa abrir, pastor, fala que separado estáis de Cristo os que se justificam pela lei, né? Por quê? Porque Cristo é liberdade e a lei é servidão. Como é que eu posso seguir a lei? Irmãos, eu não entendo os adventistas que gostam de estar na lei de Jeová, que guardam o sábado. Eu acho que a única coisa que eles não fazem é a circuncisão dos meninos. O resto tudo eles guardam a lei. Não comem os alimentos proibidos, né? Então, Jesus está falando, olha, vocês que se justificam pela lei, vocês caíram da graça, né? Por quê? Porque a atração de Jesus também inclui a anulação da lei, né? A graça inclui a anulação da lei, né? Então, nós somos atraídos, irmãos, por diversas formas. Logicamente, a pregação do Evangelho, alguém tem que falar de Cristo para nós. A fé em Deus, a fé tem que brotar no nosso coração, né? A fé também vem pelo ouvir, né? Então, a fé no Pai das luzes, a ação do Espírito Santo em nossas vidas também nos atrai a Deus, né? E a própria palavra de Deus, porque pela palavra nós nos moldamos conforme a vontade de Deus. Mas tudo isso, irmãos, não é por ameaça, por castigos, isso tudo é por amor, né? E outra coisa, que as pessoas se atraem a Deus porque as pessoas veem verdade em Jesus, né? Quando em João 14,6 fala assim, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e a pessoa pensa, poxa, Jesus é a verdade, nesse mundo cheio de mentiras, temos um Deus que é a verdade, né? Quando Jesus fala assim, olha, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque nem o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Jesus está falando, ó, o Espírito Santo que está dentro de vós é o Espírito da verdade. Então, você pode estar mergulhado em mentiras, como nós sabemos que estamos no cotidiano, mas temos um Espírito Santo dentro de nós, irmãos, que a gente conhece, que ele está em nós. Isso que eu falei está em João 14,17, tá? Então, irmãos, com todo esse relacionamento profundo que a gente tem que buscar, tá? Alguns têm menos, outros têm mais, mas todos temos que buscar o relacionamento com Deus através da sua palavra, da fé, do Espírito Santo, do conhecimento da Bíblia. Isso tudo vai aumentar a nossa atração com Deus, porque quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente conhece o seu amor. Quão grande é o amor de Deus por nós, né? Então, o mandamento de Jesus não tem nada a ver com aqueles mandamentos de Jeová. A lei de Jesus não tem nada a ver com a lei de Jeová. Quando ele fala que o que a gente leu, né, que o mandamento ele é anulado por sua fraqueza,
e inutilidade, a gente sabe que Jesus nos dá outro mandamento, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, né? E eu queria que o pastor abrisse, é o último versículo que a gente vai ver, Colossenses 2:7, tá? Que o que é estar em Deus? É criar raízes em Deus, né? É criar raízes nessa... É como uma semente, né? Porque para ela crescer, ela tem que criar raízes, né? Então, Colossenses 2:7 fala assim, arraigados, né? Que raiz assim, ó. Arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Nela quem? Na fé. Então, irmãos, se a gente fizer um paralelo, que nós somos como árvores plantadas, a árvore tem que ter raiz. Para crescer, ser edificado, a gente tem que ser confirmados na fé. Fé em Deus. E essa fé que eu falei, que tem que partir de nós por várias coisas. E uma das principais é ouvir, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Então, o que a gente viu, irmãos? Que Jeová, ele atrai as pessoas a si, né? Através de valores materiais, valores aqui do mundo, né? E a própria Bíblia diz, né, amizade com o mundo é inimizade com Deus, porque eu vou seguir a Deus para me dar mais coisas aqui no mundo. Tá certo, eu não vou falar que precisamos do conforto, precisamos de um emprego, precisamos de uma casa. Não é isso, irmãos. Uma coisa é você ter dinheiro para ter condições mínimas de vida. Outra coisa é o amor ao dinheiro. Vocês entendem essa diferença? E uma pessoa que está muito na doutrina de Jeová, ela acaba tendo muito amor ao dinheiro, né? Porque às vezes é o objetivo dela. Ah, eu vou dar 100 porque eu vou pegar 1.000 e depois eu vou dar o dízimo quintuplicado, porque aí eu vou receber, eu quero ter uma casa na praia, eu quero ter um barco, eu quero ter um carro grande, eu quero, para só gozar coisas aqui do mundo. Não, Jesus, ele quer nos atrair para dar uma coisa muito mais importante. Além da vida eterna, uma vida espiritual digna, para que nós possamos refletir ao mundo a sua glória. Então, Jesus não nos atrai, irmãos, com ameaças, com castigos, né, com violência. Jesus e o Pai, ele atrai seus filhos com amor, com transformação de vida, com graça, com fé, com verdade. Esses são os elementos que Jesus usa para nos atrair, para estarmos arraigados e edificados, né? Então, essa é a palavra que eu quis trazer para vocês hoje, a maneira de Deus, Jeová, atrair as pessoas e a maneira do Deus Pai, Filho e Espírito Santo atrair as pessoas. Amém, irmãos? A palavra está aberta para os pastores. Amém, Eliette. Barbaridade. Você tá que nem vinho, viu, Eliette? Quanto mais tempo passa, melhor fica. Ah, maravilha. Eu gosto muito desse assunto. Eu acho que a maneira como o Senhor Jesus projetou essa atração, né? A maneira como ele fez esse projeto, porque tudo isso estava nos planos de Deus, né? Porque lá no Velho Testamento, a gente vê o quanto... boa noite, Sueli. O quanto Jeová tinha lá suas mazelas, as suas... né? Enganava. Jeová enganava, né? Ele fez isso diversas vezes. Agora, se lá,
com aquele Deus, o povo era traído a Deus, né? Com o nosso Pai Celestial é muito melhor. O Senhor Jesus, ele fala, ele deixa claro que o Espírito que ele ia nos dar é um Espírito de verdade, não é um Espírito de mentira, como você falou mesmo. João 14, não é isso? Vou até passar lá, porque eu acho esse versículo fundamental. Ele é fundamental para a nossa escolha, né? No sentido de o que nós escolhemos. Acho que era 14, 16, não é isso, Eliette? 14 e 17. 17, está aqui, ó. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? Porque o mundo é uma grande mentira. Porque não o veem nem o conhecem, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Né? Então, essa promessa de Jesus é uma promessa maravilhosa, Eliette, maravilhosa. Muito bom. Glória a Deus. Era isso que eu tinha para falar. Vamos deixar aí o pastor Valdo falar agora. Amém. Bom, irmãos, é muito interessante esse amor de Deus, ele explica tanta coisa. O amor de Deus explica, inclusive, porque existe a maldade na Terra, né? E a maneira de Deus relacionar com a humanidade, porque existe a maldade, porque Deus deixou o homem livre, né? Com livre-arbítrio, inclusive para amá-lo ou não, né? Então, você só ama verdadeiramente uma pessoa quando você tem também a oportunidade de não amá-lo, né? O mesmo acontece com Deus. Deus, ele deu oportunidade, deu toda a liberdade, porque Jesus, ele deixou claro que Deus procura verdadeiros adoradores, né? Que o adorem em espírito e em verdade, né? Então, se não houvesse o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, através do livre-arbítrio que surgiu a maldade, né? Que tem a maldade na Terra por causa do livre-arbítrio, né? Por isso que acontece tanta desgraça nessa Terra. Se não fosse por aí, né? Deus seria amado como o Kim Jong-un é amado lá na Coreia do Norte, não sei se vocês já viram, né? As festas deles, as pessoas demonstram um amor tão grande por ele que eles até choram de emoção, né? Nós sabemos muito bem o que está atrás disso, né, irmãos? Então, Deus, o relacionamento de Deus não é esse, né? E a obediência também, o Deus Pai, né? Jeová não agia assim, né? Mas Deus Pai, até com relação à obediência, nós somos livres para obedecê-lo ou não, né? Então, isso mostra muito mesmo que a irmã Eliette colocou aqui, essa diferença, né? Do modus operandi, né? De Jeová no Velho Testamento com o amor de Deus Pai no Novo Testamento, né? E então a própria lei era olho por olho, dente por dente, ou seja, se você cometesse algum tipo de erro, você estaria sujeito, né? Também, então as pessoas elas procuravam ser obedientes por temor, né? Temor e tremor, porque se não fosse obediente, né? Aí ia ter problema, né? Eu até ouvi na internet, se você procurar aí, você vai ver um líder do Islã, né? Falando que lá é o seguinte, que eles não cortam a mão de ninguém, não. Eles têm a lei deles, né? Se roubar,
Lá, se a pessoa roubar, ele é condenado, ele perde a mão, né? E eles falam que se roubar uma vez, ele vai perder uma mão. Me parece que perde primeiro a mão esquerda, não sei. Depois, se roubar de novo, não é outra mão, não, ele vai perder um pé. Então, eles têm lá a lei deles e eles falam assim, não é que nós cortamos a mão dele, ele que cortou a própria mão, porque se uma serra está rodando, né? Se você colocar a mão naquela serra, você vai perder a mão. Então, o mesmo acontece. Se você sabe que não pode roubar, se você roubar, então é como se você estivesse colocando sua mão na serra, né? Então, esse é o pensamento deles. Então, aí a pessoa vai ser obediente para não perder a mão, né? Não perder a mão. Vai amar para não perder o pé, né? Quer dizer, né? Nós sabemos que muitas das vezes as pessoas elas cometem esses erros, né? Porque estão ali influenciados, né, por maldições, espíritos imundos, né? E é claro que isso não vai justificar, porque cada um vai dar conta para Deus aquilo que fez através do corpo. A palavra fala, todos nós havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo para dar conta de tudo aquilo que nós fizemos através do nosso corpo, né? Ninguém vai poder chegar lá diante do tribunal, né, para dar conta de tudo que fez. Ninguém vai chegar lá e falar assim, não, eu fiz isso porque eu estava endemoniado. Ninguém vai ter esse álibi, essa desculpa, né? Porque o Evangelho deixa claro, não interessa se você cometeu, você vai pagar, né, no juízo. Mas só que nós sabemos que, enquanto nós estamos aqui, Jesus tem o poder, né, de libertar, né, aquela mulher lá mesmo que cometia adultério, que ia ser apedrejada, né? Jesus, ele falou para ela, vai, não peques mais, né? E ela não pecou porque ela foi liberta. Quando você vê no livro de Marcos, né, fala que dela foram expulsos 7 demônios, né? Não lembro direito se foi 7 ou se foi 8 demônios. E, quer dizer, ela teve que receber uma libertação, né? E ela quis seguir Jesus, né? Tanto é que ela foi liberta e caminhou como uma santa, né, do Senhor. Então é isso, meus irmãos. O Weber está trabalhando? Como é que você está, Weber? Ô, pastor Hélio, hoje deu para assistir o culto inteirinho aqui. Ô, bênção! Consegui acabar lá mais cedo um pouco hoje. Mas uma bênção, né? O que foi trago hoje foi maravilhoso, né? Só eu tenho uma observação a fazer aí com relação ao amor, né? Quando você pega o Velho Testamento, aí dá medo mesmo, né? Temor mesmo, porque a coisa lá é feia, né? Mas quando você cai na mão do Senhor Jesus Cristo, eu fico imaginando, mas não tem jeito de temer o Senhor Jesus Cristo, né, irmãos? Como é que você vai temer o Senhor Jesus Cristo? Não tem jeito, hein? Às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Vamos supor, você está andando numa estrada, né? Tem um boi bravo lá. Você dá de cara com um boi bravo, você vai tentar se defender, você vai morrer de medo. O boi começa a rapar a terra, querer correr atrás de você, você vai ter medo. Se você vai numa estrada e dar de cara com um ladrão, você vai morrer de medo. Agora, você já imaginou você numa estrada dar de cara com o Senhor Jesus Cristo? Já imaginou? Medo nenhum. Você vai ter que pular no pescoço dele. Vai ter que dar um abração, um beijão no Senhor Jesus Cristo, né? Não é verdade? Então, como é que você vai temer o Senhor Jesus, meu Deus? Não tem jeito, é impossível, né? Agora, se você dedicar com Jeová, você vai ficar... É mesmo agora, acho que é pior do que ver a onça, viu? Você vai copiar tudo, né? Mas o Senhor Jesus não tem jeito de temer. Não tem jeito de temer o Senhor, não. Moisés ficou tudo tremendo, né, Moisés? Já imaginou? Você dá de cara com o Senhor Jesus Cristo assim num lugar que... Meu Deus do céu!
Então é onde eu vejo, né? Aí onde fala aqui em 1 João capítulo 4, versículo 18, que diz, no amor não há temor. Antes, o perfeito amor, a perfeita caridade, lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então, quer dizer, que depois que Jesus veio, o temor foi lançado fora, né? Então, eu vejo dessa forma, é impossível você temer um Deus que só faz o bem, sim, só faz o bem. Os conselhos do Senhor Jesus Cristo, gente. Quando Jesus fala, quando Jesus, mandamentos do Senhor, que é coisa mais maravilhosa do que os seus mandamentos. É muito simples. Guarda os mandamentos do Senhor Jesus, para você ver que você não vai parar de rir um minuto da tua vida. Não vai ter, você vai ser inabalável. Né? Se você amar o teu inimigo, você já imaginou? Se você não tem ódio no teu coração, puxa vida. Se você não tem sentimento de vingança, inveja, meu Deus. Então é o que eu falo, né? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é impossível temer ele. É impossível, não tem como, tem jeito. Você ter medo de um ser tão abençoado, tão maravilhoso, e eu não vou conseguir, não vai ter, não vai ter palavra para dizer o quão grande, quão bondoso é o Senhor. Né? Então, eu acho que não tem como temer Jesus Cristo. Eu vejo dessa forma. Amém, irmãos. Glória a Deus. Então, vamos encerrar aqui. Vou fazer uma breve oração para encerrar a gravação. Fecha seus olhos. Jesus querido, obrigado por mais esta mensagem, essa palavra maravilhosa, Senhor, que só vem aumentar a nossa fé e o nosso amor por Ti, Jesus. Obrigado, Pai, pela mensagem, obrigado pela vida da Eliette, pela vida do Valdo, pela vida do pastor Weber, Senhor. Obrigado porque esta igreja, Senhor, Te ama. E nós louvamos o Teu nome. Peço, Senhor, que o Senhor abençoe aqueles que vão assistir esse culto, que vão assistir esta mensagem pelo YouTube. Alcance os corações, Pai, em nome de Jesus que eu oro. Amém.